Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem vos fala sou eu, Chucos, e sejam bem-vindos a mais uma live da nossa Twitch, aqui no nosso canal no Nação Garou. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão. Valeu, Ross, está seguindo aí a gente aqui. Lobo já hoje, começamos a live já com o Lobo faminto. E é isso aí. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nada lá, ó, o Tanuki tá lá, pô. É o Lutero. Porra, eu esqueci o nome do Lutero lá no Discord. Mas, aproveitando então, que eu já tô falando do Discord, falando para vocês que estão vendo aqui a nossa live, o Nação Garou agora tá de casa nova, a gente tá importando as coisas para Twitch, tem um tanto de coisa acontecendo aqui na Twitch, no twitch.tv/Nação Garou. Vem para cá, clica em algum lugar por aqui. Para você poder se inscrever no nosso canal. E aí tem todas as coisas, tem os pontos de gnose, tem os pontos de fúria para você interagir com a nossa transmissão. Se você quiser ajudar o Nação Garou, tem uma caixa de doações ali também, vocês fiquem à vontade. Hammerlaw, valeu, Lutero, eu não lembrava o nome. Eu não lembrava. Eu sei que tá com uma barba de anão assim. Lembro do rosto, mas não lembrava do nome. Mas enfim, a gente está aqui na Twitch, a gente tem também o Twitter do Nação Garou, lá no @Nação Garou, assim como o Instagram, assim como o YouTube e também o Spotify, são acho que o lar das nossas produções audiovisuais. E lá no Storytellers Vault tem o nosso trampo do Brasil em Fúria, com os seus suplementos, os primeiros uivos, Pontes Queimadas, Rios Profundos, Sangue Nativo. E muito breve, mais lançamentos por lá, certo? Eu tenho que, inclusive, dar uma trabalhada lá. Eu vou fazer um coworking aqui com vocês, mostrando como é que faz a diagramação. Eu não sou perito na diagramação, estou aprendendo lá no InDesign, mas de repente eu faço isso. A gente vai mostrando algumas coisas do livro. Não sei se vai ser tão interessante assim. De repente é um conteúdo que alguém em algum lugar pode ter algum tipo de interesse nisso daí. E aí também, por que não, né? Já que eu vou ter que fazer, faço aqui. AJ Topper, fala, Chucos. Fala, AJ Topper. Eu não sei quem é AJ Topper, sei? Pelo nome, não sei, é Topperson. Não sei quem é. Mas suave, um wave de saudação para você, AJ Topper. Beleza. Ok. Eu tô registrando as coisas aqui. Tem alguma coisa que deu um pau. Eu não tô entendendo. Vou colocar o próximo aqui da Twitch para poder tocar uma musiquinha. Porra, Daniel, beleza, da Eternalis, saudações, wave de saudação para não só para o Daniel da Eternalis, mas para toda a galera da Eternalis, a galera massa pra caceta do projeto da Eternalis, um projeto de divulgação de RPG. Eu gravei com ele, sim, a respeito de lobisomem. Cara, eu me lembrava do Nick, não lembrava da pessoa, o Nick me era familiar. A gente gravou, você inclusive me deu umas dicas lá a respeito de setup de microfone e tal, etc. Eu me lembro, sim, eu me lembro. Só da Eternalis, o Age Topper vai falar aí para mim, mas eu acho que vocês atuam só em Minas? A Eternalis atua, AJ? Me responde aí. Que eu não tenho certeza. Em Minas Gerais, é claro, eu conheço o pessoal, a gente já esteve em eventos juntos. A Luz está apoiando aqui. Por isso, sou uma mula mesmo. E beleza. A gente já fez eventos juntos, a gente já gravou junto. Pessoal, muito sangue bom mesmo. E o Pedro tá lembrando aí da situação em que a pessoa foi saindo do táxi e foi virando crinos. Então foi crinando. Isso faz algum sentido para um pessoal da Eternalis. Não sei se para todo mundo, mas para algumas pessoas isso faz. Beleza? Então, boa noite, Undead. Beleza, cara? Undead Dog tá aí sempre.
virtualmente no Brasil inteiro. Então, as ações da Eternalis virtualmente são no Brasil inteiro, mas presencial só em Minas, BH, São Paulo e Recife. Eu não conheci a galera lá de São Paulo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nem Recife, não sabia que tinha isso daí, não. Mas aí, burrice minha. Mas fica a dica aí pro pessoal. Confiram as produções a respeito da Eternalis e tal. O pessoal tem um conteúdo bem bacana. Opa, valeu aí, Undead. Já começamos bem. Já estava aqui separando. Dessa vez eu já vim preparado, porque eu sei que vocês ficam me enchendo o saco. E hoje eu pretendo falar muito. Boa noite, Diego. Qual é a luz da Umbra? Qual que é a luz da Umbra? Luz da Umbra vermelho, da Antélios? É a Umbra do Apocalipse ou é a Umbra? É a Umbra, sei lá, não Apocalipse. Como é que é essa Umbra aí, Pedro? Resolve aí. Vai ser aqui, um azul de boas para conversar. Vou ter que apagar. Outra. Em breve vai ter tudo. Vou colocar aqui, ficar igual o povo ali. Penumbra, tranquilo. Não pode fazer igual o Bruno do Garou Nordeste, que ele virou e falou: pô, uma luz, qual? Uma preta. Eu falei, porra, aí apaga, né? Aí não vai ter jeito. A gente faz uma live onde a hidratação é só coca, aí é foda. Aí. Mas assim, a gente pode brincar disso também, que veio. Eu vim preparado por via das dúvidas, né? E agora a Eternalis está seguindo a gente. Eu tenho que diminuir o brilho desse monitor aqui, mas acho que se eu virar ele assim, para eu poder setar as duas coisas aqui, ainda consigo ver direitinho. Não me atrapalha. Beleza, 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 beleza. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá para nossa live de hoje. Bem, eu já fiz aqui um jabá rapidinho, então, a respeito das redes sociais do Nação Garou. Volto a falar para pedir para que vocês se inscrevam. A Twitch, as nossas novidades estarão acontecendo em breve. Tem uma galera trabalhando aí por fora. Eu já falei isso uma outra vez, mas é porque, de fato, o trabalho... Enfim, a galera tem os seus outros compromissos também, né? O Corvinho tá lá desenhando uma porrada de coisa e tal. Fica aí. Mas, não, vou continuar hoje, cara. Aí, ó, a reconstrução do Metaplot, do Metaplot. Eu fiz uma piada muito da sem vergonha, porque o Metaplot aqui no caso do MET maiúsculo, justamente por causa do Mind Eyes Theater, Diego Shin. Então, é hoje, a gente vai continuar, beleza? Bruno Pressler, seja bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao nosso KR. Então hoje a gente continua o Metaplot ali de onde nós paramos. Mas aí, antes disso... Opa! Valeu, de Carlos! De Carlos fez um sub aí de 6 meses. Porra, valeu, cara. Valeu. Estamos aqui muito satisfeitos. Um uivo de saudação ao de Carlos, porra. Já chegou chegando, o cara chegou já com bronca mesmo. Colocou a Clive em cima da mesa e é isso aí. Valeu, cara. Muito obrigado pela força aí do canal. Mas vamos lá. Em breve, agora eu vou fazer um jabá que eu não sei porque que eu vou fazer, mas eu comecei a jogar. Cara, dica do dia. Vocês já jogaram Tribes of Midgard? Eu tenho jogado junto com o Nicolas, que já gravou com a gente, junto com o Corvo, junto com o Skarma. Tipo, talvez a gente faça uma live da gente matando o Grande Fenris. Então, ou não, ou morrendo pelo Grande Fenris. Ô, cabelo bagunçado. Valeu, Bruno. Tô arrumado aqui. Acho que assim agora fica melhor. Cara, o jogo é muito legal, tá? É um jogo um survivor e tal. A gente tá pensando em jogar, mas a galera tá no viciado. A galera tá viciado, eu incluso. O jogo é bacana, talvez a gente faça uma coisinha aqui e tal. Quem interessar lá no Discord, qualquer coisa, dá o grito que a gente põe lá pra gente poder jogar, jogar junto com o pessoal, tá bom? Apoia uma live, Undead Dog. Apoia uma live desse jogo, eu vou ter que cumprir com os apoios de Undead, com o apoio que ele dá. Undead Dog é um dos principais apoiadores do nosso canal. Então, beleza. Mas vamos lá. Eu separei aqui um pouco o meu texto
para eu poder me organizar aqui nas ideias. Hum, merece uma menção, caceta. É mesmo, hein, Pedro? A gente volta a fazer isso. Aqui deve ser o canal ideal, mas então beleza, o Pedro puxou aí a ideia antes, então só para eu não interromper o fluxo. A gente fez uma vez, Pedro veio aqui para Ouro Preto, a gente fez a TV Glabro. Era TV Glabro? Não, TV Glabro, exatamente. Que era eu e ele sentado no sofá e a gente foi falando, tomando cerveja e conversando ali com a câmera e tal. A gente gravou alguns episódios, mas isso na edição, isso tem um trabalho e tal, etc. Mas ficou legal. Acho que a gente merece a coisa. Tinha review de livro, tinha umas paradas engraçadas. A Guerra da Fúria, era quando o gato entrava e tal. TV Lobinho. É o Unbox 5 de Fúria, era isso mesmo. Bruno. Mas, beleza. Tá bom. Que vergonha alheia. Puta que pariu. Mas foi massa. Mas vamos lá então, galera. Primeiro, para fazer uma retomada, antes de começar, já, né? Antes de dar a facada, vamos afiar a Clive primeiro. Seguinte, esse metaplot inteiro, ele acontece dentro do livro do Mind Eye Theater de 20 anos da edição de Lobisomem, né? Esse Mind Eyes Theater, vale lembrar que é aquele daquela de ação ao vivo, é um jogo de LARP, que ele tem já desde a segunda edição de Lobisomem, ele tem um livro que chama The Apocalypse, e aí eles fizeram a segunda edição desse livro, mas que para acompanhar as regras e o metaplot ali, o cenário da edição revisada, e aí do lançamento da edição de 20 anos, eles fizeram uma 20 anos do, do Mind Eye Theater. Eu estou dando uma olhada aqui, só para ter certeza, para não falar nenhuma besteira. E, assim, besteira certamente eu vou falar ao longo do programa. Mas, ele foi lançado, então, pelo By Night Studios lá, produção do Jason Cole. E, enfim. E aí, ele, diferente do W20, para quem teve contato com o W20, essa edição de aniversário, ela não carrega o metaplot, né? Diferente. Opa! 25 Corvos da Tempestades para ajudar a TV Glabro. Valeu, Quindim. Valeu, cara. Valeu os 25 Corvos da Tempestades. Tá, beleza. Quindim também, um dos nossos grandes apoiadores. Tá sempre por aqui. Um urso de saudação para ti, Quindim. É... Mas aí, então, o, o W20 ele avança muito pouco com o metaplot. Ele praticamente não avança na edição de aniversário. Então ele volta alguns conceitos, ele dá uma requentada em mecânicas antigas e ele atualiza essas mecânicas, mas ele volta um pouco no jogo. Então, assim, não é que no W20 os portadores da luz, por exemplo, eles voltaram para a Nação Garou. O que acontece no W20 é que os portadores da luz nunca saíram da Nação Garou. Por quê? Porque o jogo é uma comemoração da edição anterior à secessão dos portadores da luz anterior, tá certo? Assim como o surgimento de Antélios, ou o nascimento do Impuro Perfeito e também o Apocalipse. Então ele volta naquele ponto antes. E o metaplot não anda. Então, com o lançamento, né, que vai chegar aí o W5, às vezes a galera fica tipo assim, como é que ele vai ser quando comparado ao W20? Provavelmente o W20 ele vai ser engolido nesse metaplot, porque ele provavelmente ele não vai existir porque ele não anda como metaplot. A gente tem uma situação diferente, no entanto, que vai ser o lançamento de um livro que trazem os relatos do Apocalipse, talvez criando um paralelo ali com o Beckett's Diary, que Vampiro lançou na edição de 20 anos de Vampiro. Eu não sei que tanto que o metaplot anda no livro básico de Vampiro, mas
O Beckett Diary ele faz essa transição de uma maneira mais suave, né? E aí esse livro Apocalipse, a ideia é essa, certo? E aí no Mind Eye Theater, então no match aqui, ele tem um metaplot por si só. E esse metaplot ele acompanha tudo o que aconteceu até a terceira edição, e aí vai ter o Apocalipse. E então tem o Apocalipse. E o jogo é a respeito disso. O jogo, você está jogando, o cenário que você joga, ele é chamado, você está vivendo a Era do Apocalipse, se a gente for pensar na roda das eras lá dos Rengei Yokai, que é o momento em que o Apocalipse está acontecendo, e aí é melhor pensar nas rodas da Era do que pensar no Wolverine Maneta, Ciclope Cabeludo, Vampira e Magneto liderando os X-Men como um casal, como em A Era do Apocalipse, fantástico dos X-Men. Desenhado pelo Joey Madureira, tipo, massa velho pra caralho. O que combina muito com o Lobisomem Apocalipse, mas beleza. Ahn, então, então o ponto é esse. O Pedro tá levantando ali que o W20 existe uma nova profecia, um pedaço da profecia da Fênix, e as coisas mudam e evoluem bastante. Sim, no sentido, o cenário ele dá uma inchada, porque ele começa a considerar outros elementos, tá? E aí, mas como metaplot anda pouco. É da Pentex que fez ali uma raça satírica, é, ah, é uma os cães cantantes lá da puta, agora nem lembro, mas tem no livro no Rage Across the World, é uma coisinha assim que funciona. Meu Deus do céu. Jurubeba by Night. Alguém disse vampira? Sim, Júlia, eu disse vampira. Jurubeba by Night é a minha irmã. Então, Singing Dogs, isso aí, Undead, exatamente. Um beijo pra você, Júlia. Não sei se você tá vendo aqui, eu não sei porquê, não deve estar entendendo porra nenhuma, mas um beijo pra você. Espero que esteja tudo bem por aí. Em breve a gente vai se encontrar, tá bom? Oi, saudação pra minha irmã, porra. E ela é minha irmã, eu vou fazer isso mesmo. Ah, também tô muito curioso, Lutero, para ver a versão do Apocalipse lá. Olha lá, o Pedro, minha irmã só chamava o Pedro de Serviçal. Ô Serviçal, tudo bem? E era isso assim. Então, Undead, eles não chegam a ser uma tribo nova exatamente. O Singing Dogs, talvez seja mais como um pool genético, vamos dizer assim, de futuros parentes e tal. E eles se transformam e tem eles podem vir a ser uma tribo nova, tá certo? Mas a coisa ela é muito ainda incipiente, tá? Para, de fato, forçar isso daí. Mas beleza. Voltando então para o match a plot. E aí, nós estamos vivendo na era do Apocalipse. E aí, antes do seu jogo, existe a aurora da era do Apocalipse. É o momento em que o Apocalipse começa. E ao começar, alguns fatores vão surgindo, como você tem meio a volta ali da Devoradora de Tempestades, e aí o pessoal, os anciões resolvem fazer um sacrifício, que é o ritual dos céus tranquilos, e aí a gente tem a galera se sacrificando, entre eles o Gogol é o primeiro deles, e eles se sacrificam para selar a Devoradora de Tempestades, tal qual foi feito lá no Wild West. E isso daí, para mim, é muito eles tirando os macro elementos do cenário, né? Os big players lá, o Albrecht, o Margrave, o Gogol e tal, eles vão tirando esse pessoal para poder dar mais cenário para você, jogador, meio que eles fizeram ali com o W20. Oh, desculpa, como o V5, né? Lá nos Beckett's Diary e tal. Um, beleza. Mais sobre essa. Tá, ok. Aí a devoradora tá lá, o Albert se sacrifica. Antes dele se sacrificar para selar a devoradora de tempestades, ele tá sem a coroa. Ele tem uma visão e ele vê, tipo, a guerra do Apocalipse como um todo.
vale lembrar que os Portadores da Luz, eles voltam para a Nação Garou junto com os Fera, e aí eles lutam, travam batalhas, os Caernes são destruídos, só restam 13 Caernes. Ah, eles fecham a Devoradora de Tempestade, o rei está morto, mas existem as últimas palavras de Gaia, que é então que a esperança não está fragmentada, destruída, quebrada. É essa a ideia. E que aí eles então eles se dividem, os Garou eles vão se dividir em como eles entendem essas palavras de Gaia. É isso. A gente tem um vídeo, eu fiz um primeiro vídeo a esse respeito, chama Match a Plot. Ele tá aqui na Twitch, quem quiser ver depois. Ele vai para o YouTube também, tá bom? Então, porque na Twitch ele deve estar muito próximo de sair, porque os vídeos aqui eles expiram a cada 15 dias, salvo engano. Sim, então, a Vivox está falando lá que vampiro sempre teve um contador, historiador, que o lobisomem não tem tanto assim. Existe, nesse metaplot, aqui, desculpa, nesse Mind Ice Theater, tem quem conta uma história. É uma fúria negra, historiadora, vou pegar o nome, porque de cabeça não vai, porque eu não me vou lembrar o nome nem a pau, mas eu acho lá. Bom, se me der um tempo aqui, eu encontro o nome da Fúria Negra que vai, que conta a história, porque ela faz ela conta toda a história da nação Garou, o que que aconteceu e tal, e por aí vai. Então, aí, tá. Aí, é claro, agora eu não vou achar o nome de jeito nenhum, né? Mas beleza, daqui a pouco eu chego lá. É porque ela tá num momento muito específico. Sim, ela é só do match, beleza. Mas ela chama Verity. Ah, meu Deus do céu. Aí agora o zoom não vai. Verity Argyris. Seria tipo a verdade de prata, alguma coisa assim. Brincando ali com os termos. Certo? Beleza. Vamos lá, então, agora sobre o que que acontece. Então aqui a gente já parte que os Caerns foram destruídos, a Devoradora de Almas foi selada e tal, e beleza. A primeira coisa que acontece, então, o mundo de lobisomem, para você poder jogar, né, ele passa por uma, então, reconstrução. E aí aqui, por que que eu acho isso importante? Por que que eu acho que isso ficou legal? Porque eu não acho que você vai jogar no Apocalipse propriamente dito. Aconteceu, está acontecendo o Apocalipse. O Apocalipse não vai ser uma batalha, vai ser um evento grande, tá? E isso eu acho que pode ir perfeitamente para o W5. Eu gosto, inclusive, da ideia. E num primeiro momento do Apocalipse foi o choque. E aí os anciões caem. Você retira de cena esses anciões. E aí agora o jogo ele chama de reconstrução justamente para você estabelecer algumas bases, porque você precisa apagar coisas que já foram escritas, você precisa apagar alguns coisas que já foram feitas para você construir por cima disso. E aí o jogo ele não tira todo o cenário e vira para você jogador e fala assim: "Pronto, beleza, é isso, acabou tudo, joga aí agora". Esse sempre foi uma crítica minha a cenários pós-apocalipses de lobisomem. Aqui, o que que acontece? Esse cenário ele não é pós-apocalipse, no entanto, pós-apocalíptico, né. Ele acontece durante o apocalipse. Se a gente for imaginar então que o apocalipse eles são anos, ele é uma era inteira, né. A gente tem a era das sombras, a a era da noite eterna lá e tal, que é a idade das trevas e por aí vai. Então, todo esse período de tempo vai ser o apocalipse. E aí, essa que é a diferença do que os Garou, a era de Aquários. This is the age of Aquarius. Fantástico. Cadê o. Não, não é Jesus Cristo Superstar, tô doido. Misturei uma coisa com a outra. É Hair, né? Acho que canta isso. Eu não tô doido. Mas, então beleza. Acertei ali.
Então eles estão vivendo essa era. Mas eles vão te dar elementos, e aí esses elementos eles começam então com a reconstrução, que é para você ter alguma ideia do que é que vai acontecer ali, beleza? Uai, meu troço aqui deu problema em tudo aqui, por quê? Me dá um minutinho, só porque no Virgem de 40 anos também toca Age of Aquarius. Esse era o tipo de informação que a gente queria. Esse é o tipo de informação que a gente precisa. Mas tá bom. Vamos lá. A gente começa então com a questão dos caernes, né? Então, a gente vive agora em um mundo, esse novo mundo aqui, ele é um mundo onde não existem caernes, né? Tem ali 13 caernes e tal. E é importante saber que os caernes, eles funcionam meio que como sustentáculo ali, a ligação, né, da, da gnose, do mundo espiritual com o mundo material. Então, as fontes de gnose, elas vão sumindo do mundo material. E por fonte de gnose aqui eu estou sendo muito dentro de lobisomem, não vou falar de sorvo e tal, de mago e tal, nem nada. Acho que isso pode coar, isso pode montar alguma coisa para um cenário, para um futuro cenário do M5, mas aqui é muita especulação. Até porque a gente está especulando que vai para o W5. Beleza. Então, essas fontes de gnose vão sumindo, os espíritos vão ficando cada vez mais silenciosos, porque eles param, eh, devido aos acontecimentos, né? E você tem um endurecimento da película também. Então, eles têm uma certa dificuldade para conversar diretamente com os Garou. E aí, muitos dos Garou eles entendem então que Gaia está morta e que agora o mundo existe só em cima dessas cinzas da antiga glória de Gaia. Isso, gente, não é em cima disso que a gente está jogando, é lá para trás. As tempestades elas continuam devastando a Umbra e isso faz com que os Garou eles fiquem aqui presos no mundo material, ah, meio que impossibilitados deles irem para a Umbra procurar por essa nova Gaia, tá? Ah, Nisso começa um debate entre os Garou, né? A gente tem lá as palavras de Gaia, e aí alguns as últimas palavras de Gaia, e alguns teúrgicos eles entendem então que Gaia ela tá dormindo, tipo isso, é como se ela tivesse em modorra, porque ela se recupera do ataque que ela sofreu e que ela estivesse ali juntando as suas forças em algum canto da Umbra, ou, né, e aí Umbra profunda e tal, para mais uma vez ela voltar e chegar até os filhos dela, mas que quando isso acontece, com esse sumiço, entre aspas, esse desaparecimento de Gaia, aquele momentâneo ali, os Garou, imagino que os Garou eles perderam os Caernes, quase todos, é como se a Umbra estivesse fechada para eles estão isolados aqui. E aí, aos poucos, os Celestinos e os Encarna, dentro, né, das hierarquias lá e tal, eles vão aumentando a sua presença, eles vão ativamente trabalhando em conjunto com os Garou, a fim de reestabelecer os pactos que foram forjados entre os Garou e os espíritos lá na aurora dos tempos, lá quando a coisa começou. E aí, a partir de então, os Garou eles vão se esforçando e eles vão montando meio que uma talvez uma nova rede espiritual, uma coisa assim. E eles vão executando, eles vão formando alguns chiminages para poder ter essas novas relações espirituais entre os Garou e os espíritos. Então eles estão muito distantes da Umbra, Gaia, como se Gaia não tivesse falando com eles, e você tem uma proximidade maior ali dos totens, dos avatares e dos celestinos. Eu gosto muito dessa ideia, em especial pela questão do totem, porque aí agora, imagina que o seu roedor de osso, ele é muito mais pró-rato do que pró-Gaia.
a mesma coisa vai acontecer para as outras tribos. Porque você tira a grande entidade de Gaia um pouco do cenário, tá? Porque ela está ali dormindo, e agora a ligação, a principal ligação espiritual do seu personagem é fechado no totem. Então, isso pode, isso cria vai criar algumas tensões entre as tribos, e eu acho que tira um pouco aquele componente bandeiroso de que estamos todos sim lutando por Gaia, mas sem s acho que fica mais claro a coisa do estamos sim lutando por Gaia, mas você luta do jeito errado, porque você está seguindo o Fenris e eu estou seguindo o Grifo. Entendeu? Então, já não é mais porque você veio aqui e invadiu a terra dos meus parentes. É isso, é além disso, né. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia da figura, mitológica de Gaia, ela está ali acima de tudo, mas ao mesmo tempo oculta. Então, destacando mensagem apenas para grifar o Narra Quindim. Narra Quindim, como é que é? O Quindim vai narrar nesse cenário? Então, porque então eu acho, se eu não estou enganado, eu posso contribuir também com pontos de gnose, por que não? Porque uma vez que eu já falei, olha lá, eu tenho, eu estou roubando a ficha e eu posso ter quantos pontos de gnose eu quiser. Tá aí, Quindim, narra Quindim. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Opa! 50 Corpos da Tempestade chegam por aqui. Que lindo isso, do Di Carlos quer jogar esse cenário hoje. Hoje. Hoje vai ficar difícil porque eu vou ter que falar muito do cenário ainda, de Carlos, mas vamos lá. O gato já começou a falar da Guerra da Fúria ali fora. Beleza. Bem, os Celestinos, eles raramente eles falam, né, eles não têm um contato tão direto assim com os Garou. Mas os avatares desses Celestinos, eles vão se tornando mais prevalentes. E eles vão fazendo isso enviando visões aos Garou e outros servos espirituais, tanto para a Umbra quanto para o mundo material, para que esses servos e os Garou e tal, eles ajam de acordo com os interesses desses Celestinos. Ninguém sabe exatamente qual que é o plano desses Celestinos, mas essa atividade, esse rebuliço espiritual, começa a criar uma certa esperança nos Garou que estavam se sentindo abandonados, né, pelos seus aliados espirituais. Você tem uma conexão e de uma hora para outra essa conexão está fechada, você não acessa a Umbra, você não está conversando com os seus espíritos, você fala assim: "Opa, espera aí, que porra é essa?". E aí, os servos vêm não de Gaia, mas de outros celestinos, eles começam, a vida espiritual começa a surgir ali. E aí os caras ficam atentos e tal, e opa, vai dando uma esperança. E aí surge uma presa de prata, e aqui o livro, bem, ele tem um metaplot, e é a Sabine Silver Swift Lacroix. Ela é a rainha da Casa do Coração Irrompível. Duas coisas. Essa personagem ela aparece só no livro do LARP, do Mind Ice Theater, ela não é uma personagem recorrente na linha de lobisomem, tá certo? E aqui também vale a pena lembrar que ela é a rainha da Casa do Coração Irrompível após a queda de Cyrus o Careca. Olá, Cirão. Porra, Cyrus o Careca, não estou fazendo nenhum tipo de apologia política aqui, agora que eu me toquei. Mas a casa é o coração irrompível. E aqui a gente tem um probleminha de tradução, tá certo? Porque ao invés de coração é hearth, que é lareira, que é no sentido de lar, tá certo? Então seria a casa seria lar irrompível, inquebrável e tal, e não coração. Mas eu tô no coração aqui porque passou assim, assim que a galera fala, passou desse jeito pela editora, então é assim que a gente vai. Mas beleza, vamos lá. Essa rainha, a Silver Swift, seria, sei lá, a, a, a prata rápida. Pô, interessante que prata rápida fica Quicksilver, quase que Mercúrio, né? Mas enfim, ela faz uma convocação
E ela une, ela chama a galera falando tipo assim: "Ô, vem todo mundo pra cá, parada é essa, a gente vai ter que reunir todo mundo aqui". Hã, e aí, eles se reúnem e ela forja, então, uma coisa que ela chama de Sanctum of Gaia, que seria uma tradução bem literal e bem rápida, seria ali o Santuário de Gaia. E eles são tradicionalistas, bem, ela é uma empresa de prata, eles são tradicionalistas, são puristas, e esses caras, eles meio que eles recusam os assentamentos da Weaver, tá? Esses avanços da Weaver e tal. Eles, naquele momento, tá? E aí o jogo ainda não é agora, hã, eles provocam um certo retorno aos modos antigos como uma ferramenta para fortalecer os Garou contra o Arano, tá certo? A fim de manter a nação em busca de Gaia. Então, eles olham para aquilo tudo e eles voltam o foco da nação Garou para dentro da nação Garou, ignorando aquilo que está acontecendo dentro de fora, aquilo que está fora, né? Para que isso fortaleçam eles e mantenham eles focados na caça, vamos dizer assim, a Gaia, uma vez que Gaia está, em teoria, dormindo. Deixa eu parar aqui por um momento. Não, eu volto aqui na mensagem do Pedro daqui a pouco. Bem, os membros do Santuário de Gaia, do Sanctum of Gaia, eles defendem então um foco nas antigas. Eles defendem que um foco nas antigas tradições ela fez com que ela assegurou a sobrevivência dos Garou e da nação Garou até a Era do Apocalipse. Então, eles acham que Gaia simplesmente dormiu para recuperar sua força e que a fé e a energia espiritual dos Garou vai trazer a voz de Gaia de volta mais uma vez, tá? E aí eles fazem então com que os lobisomens se lembrassem, entendessem que um arano é mais uma tentativa de minar a força de Gaia, uma vez que, enfim, quem tá com arano, o cara tá caído, né? Ele tá doente e por causa disso ele não é capaz de cumprir com o destino dele, o propósito dele, que é lutar por Gaia. Então, essa é a ideia do Santuário de Gaia. Eles estão bem fechados naquela coisa mais tradicionalista. Porra, a gente chegou até aqui seguindo estes passos. E é através desses passos que nós vamos sair daqui também. Fazer uma pausa rápida, porque o Pedro fala. E ia ser legal se as tribos se dividissem entre lealdade a celestinos diferentes, tipo Senhor da Sombra, Preso de Prata, Fúria Negra e Portador, por exemplo, adotar um celestino ligado ao céu, enquanto os Garras, Filhos de Gaia e Roedores buscassem outro celestino da Terra. E alguém adotar Marte e tal, por aí vai. Ia ser uma criatura, ia ser de fato interessante. Pelo menos acho que é uma coisa meio quebrada, assim, né? Tipo, o Creed Fenris, ele tá lá pro Fenrir, que tá de alguma maneira ligado a Marte. De Carlos continua que ia ser legal se os Celestinos fossem mais uma separação. Poderia ter os Garou com tribos, Augur, raça e agora Celestinos diferentes. Ia diferenciar ainda mais. Ok. Ah, o destino se dividir, matar e tal. Então, aqui acontece uma facção, uma divisão, uma cisão. Mas ela, vocês vão entender como é que ela funciona. A primeira delas é que a Silver Swift, lá, a rainha da Casa Coração Irrompível, ela monta então o Sanctum of Gaia. E aí, toda vez que eu falo Silver Swift, eu só lembro de Savage Savage, Pedro. Agora, um, um ponto aí para o nosso camarada Marcelo. Beleza, então a gente tem esse ponto aqui do Sanctum of Gaia. Vai aparecer um outro Power Player aqui, que é o novo Margrave. Eu já adianto que eu não gosto de duas coisas. Primeiro, pelo fato de ser o novo Margrave, porque não tinham Margraves anteriores ao Konietzko. Então, eu acho meio bizarro. Eles colocaram aqui que o Margrave, todo o Senhor da Sombra sempre teve um Margrave, como se fosse o rei. E a tribo não é assim. Mas, enfim, é o que acontece, eu estou reproduzindo. E a outra coisa que eu não gosto é que esse novo Margrave, ele chama Yosef Konietzko. Eu odeio essa ideia. A primeira coisa que eu odeio essa ideia é a primeira questão do Margrave. Segundo, porque eles colocam um outro cara ali com um lance de hereditariedade. É
é uma hereditariedade entre os Senhores das Sombras. E a hereditariedade, ela não é comum aos Senhores das Sombras. Os Senhores das Sombras não são assim. Então, tipo, foda-se que o Konietzko, o Margrave Yuri Konietzko, teria um filho. É, tipo, só é muito ruim que esse filho seja o novo Margrave. Poderia ser um Senhor das Sombras? Sim, então que fosse outro. Ou ainda, caso acontecesse de ser. Sim, o Margrave é um cargo, só que ele não existe ao longo da história dos Senhores das Sombras. Ele é um cargo, mas ele não passou de um para o outro, não tinha um cara antes daquilo, entendeu? O que se tinha era um cara que sentava, é um cara que se sentava ali como liderança da seita do céu noturno, e que esse cara ele não é o líder tribal, não tem nada a ver. E aí, se for para colocar o lance da hereditariedade e tal, essa coisa toda, spoiler, 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 o Margrave Yuri Konietzko, do Apocalipse, ele tem uma filha. Eu não vou falar muito sobre essa filha, porque isso pode gerar um spoiler para uma galera aí. Mas ele possui uma filha, uma Garou, filha dele e tal. Isso acontece. Então, acho que se fosse para pegar filha e tal, porra, já tinha esse personagem pronto aqui. Então, é isso aí, tá bom? Beleza. De Carlos, você tá super perdido. Eu tô narrando o metaplot, eu tô explicando como funciona o metaplot do Mind Eye Theater, tá certo? Que é o do LARP, lá aquela ação ao vivo da White Wolf, tá certo? Eu não tô narrando algo que eu criei, não. A gente vai jogar, o chat joga, acontecer uma parada, e eu tô querendo usar esse pano de fundo para fazer o chat joga. Mas vamos lá. Esse novo Margrave, esse Yosef Konietzko, ele vê ali uma oportunidade, tanto para os Senhores das Sombras quanto para a nação Garou, e ele entende que a Weaver ela pode ser convencida a ajudar Gaia e a agir com bons propósitos. A cooperação dos Fera ali, eles tinham quando porque é a pedido dos Senhores das Sombras, né, eles que fazem a ponte, os portadores da luz vêm e eles trazem os Fera. Essa cooperação produziu bons resultados. E aí, esse Margrave, enfim, esse Margrave ele é praticamente igual o velho, mas é porque ele vai fazendo mais ou menos a mesma coisa. Opa, valeu, Pedro. Show. Eles vão lá e os portadores da luz e os filhos de Gaia, eles montam então uma reunião. Eles convencem os peregrinos silenciosos a levá-los a encontrar um mocolé para pedir por ajuda. Eles conversam com o Mocolé. Os Mocolé providenciam um encontro com os Gural e os filhos de Gaia. Os filhos de Gaia e os Gural, eles são enviados então para encontrar uma antiga planta dos tempos da Pangeia. E essa planta, ela poderia possibilitar a criação de um novo tipo de caerne. Então, eles acabam encontrando umas sementes dessa planta fossilizadas. E aí, eles trabalham junto com o Zuctena para trazer essas plantas fossilizadas de maneira espiritual de volta à vida. E aí isso acontece. Eles pegam esses fragmentos e eles plantam nos corações dos caernes que ainda existem, dos 13. E aí, ao fazerem isso, porque eles vão atrás do Mocolé para pegar esse conhecimento da Pangeia, o Gural e os filhos de Gaia para curar a terra, o Zuctena com a coisa mística, e aí eles plantam aquilo no coração do Caerne, e aquilo gera uma coisa que o livro chama de shard seeds. Seriam tipo os estilhaços de semente, as sementes estilhaçadas, as sementes estilhaço, uma coisa assim. A pergunta inútil, essa planta tem um nome? Não. Enfim, não fala do nome da planta, porque o que é importante é essa shard seed no caso. Bem, o que faz uma shard seed? Ela permite a criação de um novo caerne, só que ele é muito mais fraco e menor do que os antigos. Mas aí,
caernes despedaçados, esses caernes estilhaçados, eles têm esse nome de shard caerne, eles podem continuar a sustentar a força vital do reino material. E talvez um dia eles poderiam crescer até virar um caerne de novo. Existe um primeiro desse caerne fragmentado, desse caerne cannabis pré-histórica, pode ser o nome, desses caernes estilhaçados. Ele é usado para tipo, iniciar uma seita, chama Seita das. Eu fiz as anotações ali. Seita das Meadow Springs, em Las Vegas. O andarilho do asfalto, ele sacrifica a vida dele para plantar o fragmento de semente e criar a primeira esperança de um novo caerne. É isso que acontece. Então são pequenos caernes e tal. Ahn, eu gosto da ideia dessas sementes, elas, isso aí, tá, conversando lá com o papo que eu tive junto com o Scarma na nossa primeira live. Da coisa do caerne, ao invés dele ser toda aquela estrutura, ele ser só um ponto, ele ser só um coração, só um fragmento de algo que funciona como um fio condutor de energia espiritual de um lado para o outro. E aí os lobisomens estão ali meio ao redor daquilo, mas enfim, você não tem como, não tem aquela tanto de coisa e tal. Ah, beleza. Aí acontece, a gente tem essa situação, certo? A gente tem a criação do Sanctum of Gaia lá. Não, desculpa. Misturei. Seriam mais fracos com Caern de nível 1 da terceira edição. Sim, seria. Achou Várzea, a sementinha? Cara, Quindim, eu, eu concordo com você que, a ideia da sementinha é várzea. No entanto, ela é totalmente dentro do negócio de lobisomem, né? A coisa da natureza e tal. Então, eu acho que ela tem um simbolismo muito grande dentro de lobisomem. Simon Bridge, Pedro. 100 pontos da lua. Ah, bem, ah, durante esse momento em que o KR está criado e tal, começa a ter um certo problema ali, tá? E esse problema é que existem totens urbanos e totens selvagens. Não necessariamente da Weaver ou da Wild, mas tem uma coisa tipo assim, existe um totem ah, da salamandra, que ele representa o fogo e ele tá ligado com a cidade e tal, e por aí vai. Tem o velho rio, um outro totem, um espírito da Wild. Existem outros totens também, mais ligados ao Weaver. E aí tem um deles que eles nomeiam, é o totem de neutrinos e a Dona Sorte. Esses espíritos, porque eles tá lá em Las Vegas, tá, gente? Eles começam a entrar numa bronca lá sobre trabalhar juntos. E aí os Garou, eles começam. Isso vai para os Garou também. Porra, agora a gente tem um Caer, mas quais os espíritos a gente vai aceitar? Aí tem uns que, tipo assim, porra, nem fudendo que eu vou me permitir um espírito da Weaver se aliar ao meu Caerne. Tem uma galera que ele chega até a pensar em matar o Neutrinos. E os outros, eles percebem o poder da Weaver e eles entendem o benefício dessa aliança. Esse tipo de debate vai gerando uma discussão ainda maior e ela ocupa toda a nação Garou. Com o, a criação das Shard Seeds, lá das sementes estilhaçadas, o Margrave, o Joseph Konietzko, ele usa da influência que ele tem na criação disso daí, e ele resolve então criar uma nova facção, tá? Meio que percebendo essa vertente, o poder político que ele tem e o que ele fez para talvez liderar, mas para conduzir, acho que vai ser conduzir melhor, para conduzir a criação das sementes com essa diferença de ideias. Então, ele cria essa facção que chama o Concordat of Stars, que aqui o Pacto das Estrelas, o Pacto dos Astros. Eu não gosto tanto de astro, não sei, vai o Pacto das Estrelas.
Aí fica parecendo a dança do Faustão, Pacto dos Astros, fica parecendo a Calçada da Fama de Hollywood. 2 nomes muito ruins, mas ok. Concórdia Estrelar? Concórdia Estrelar, muito ruim. Será? É melhor do que a Calçada da Fama. Astros combina com Vegas, mas não é mais em Vegas não, gente, pelo amor de Deus. Não tem nada disso daí em Vegas, não. Vegas é só a coisa que é a concordata. Abre uma concordata aí. Olha lá da Concórdia, o acordo estelar. Concórdia estrelar. Foda-se. O cara monta lá, e a base da coisa, ela é construída, essa aliança, ela é construída ao redor da ideia de tolerância pelos fera, trabalharem juntos, em conjunto ali com os Garou, e tudo isso em conjunto com a Weaver para proteger o mundo material. E aí, junto com as tribos aliadas, ele propõe que essa facção seja um movimento pelo progresso e pelo desenvolvimento de novas estratégias na luta contra o Wyrm e na adaptação do mundo, que o mundo está ali em constante mudança e tal, no qual os Garou se encontram. É uma visão muito progressista para um Senhor da Sombra. Eu gosto muito da ideia da estratégia, novas estratégias da luta e tal. Mas acho meio bizarro essa coisa tão progressista, assim, o progresso. Só que tem uma ligação com os andarilhos do asfalto, ali, então, o Quindinho ali está falando. Porque é a visão dele, junto com o Roger Daly. O Roger Daly é um andarilho do asfalto famoso. E tem umas outras visões também que moldam a concórdia, vai? É uma facção devotada não só em adaptar as mudanças, mas também compreender por que, que essas mudanças acontecem. E eles querem que os Garou não sejam mais. Eles não, os Garou e os Feras não fiquem correndo atrás da humanidade, no sentido de tentando alcançar. Ao invés disso, eles sonham em uma espécie de um mundo em que os Garou são os líderes conduzindo a humanidade em direções que servem, em direções a fim de apoiar a guerra contra o Wyrm. Isso eu acho o Senhor da Sombra. O cara que ele tá vendo o inimigo e ele agora, né, um cara que tá massacrando ele, ele fala: "Não, agora a gente vai reverter isso daí". Dentro de tudo isso, a figura do Senhor da Sombra me incomoda pelo fato de que a coisa ela sempre parece muito boazinha, muito interessante e tal, sacou? Eu acho que ele tem que ter uma coisa ali por trás e o livro não fala esse tipo de coisa, tá ligado? Ele tem que estar ali em algum momento, ele está fazendo isso em prol dos Senhores das Sombras e tal, ou ainda onde é que, já que a gente está falando pela ligação dos Celestinos e dos Avatares, onde é que o onde é que o Avô Trovão ganha nessa história, se a gente for pensar no Avô Trovão. Ah, beleza. E aí, então, o Margrave, ele forja alianças tribais nessa organização política ali, numa coisa que eles chamam de Conselho das Tribos. Existe uma tensão, ela vai crescendo dentro desse Conselho das Tribos, já que cada facção, o Sanctum of Gaia quanto o Concordat of Stars, eles tentam persuadir a nação Garou em direção ao seu propósito, né? Esse acordo ele faz com que os Fera, eles têm acesso aos Caernes, tá certo? E eles precisam ter acesso a esses Caernes, porque do contrário, o processo para gerar novas Shard Seeds, elas iam acabar sendo interrompidos. Então eles precisavam ter um certo trânsito livre por ali. Ao mesmo tempo que isso surge uma nova praga da Wild. Os Garou vão chamar de mordida, tá? O bite lá. E isso faz com que os parentes possam ser forçosamente transformados em metamorfos. De certa forma, você morde um parente, ou quando um parente é mordido
por um metamorfo, ele vira um metamorfo. É isso. Isso é uma praga da Wild. Eles não entendem exatamente como que isso funciona, mas é isso. Só que isso cria mais tensão entre eles, porque as duas facções, elas não entendem como que isso acontece, mas elas se, elas se dividem em como que isso deveria ser feito. Tá? É, o, o- é perigoso para os parentes, existe uma grande possibilidade de falha, e isso faz com que eles meio que se dividam ali sobre como que é que a gente vai usar, certo? Como que vai usar esses parentes, beleza? Ele vira parente de quem ele é parente, morto, de quem ele é parente. Mas aí, tipo, se você é parente de Balan, você só poderia e só funcionaria se você fosse mordido por um Balan. Então as duas coisas têm que acontecer, tá? Beleza. Então tem essa situação. Acaba que as tribos, as facções, na verdade, a facção do Sanctum of Gaia, liderada pela Presa de Prata, ela entende que essa mordida é um presente de Gaia a fim de recompor as fileiras da nação Garou. Então eles usam isso de maneira mais agressiva, tipo, pega o parente, morde o parente e agora você vai virar um lobisomem ou não. É tipo isso, beleza? Ah, por outro lado, o Concord of Stars, eles entendem que os mordidos, eles são aliados por escolha. Eles não devem ser forçados ou coagidos a se transformar, tá? Então, tipo, isso aí, acho que dá muito para ver que nesse ponto os Senhores das Sombras, eles são bem uma voz pequena dentro desse aspecto, já que a gente, se for para considerar os antigos Senhores das Sombras, é, dentro do Concord of Stars, porque os Senhores das Sombras eles são muito mais rígidos, né? Mas aqui a gente tem Andarilho do Asfalto, que a gente tem Filho de Gaia, que a gente tem Portador da Luz, então eles são a minoria. Tem inclusive um quadro que fala que os filhos de Gaia eles são os maiores responsáveis pelo Concord of Stars e que os lobisomens, desculpe, que os Senhores das Sombras eles usam disso, eles acabam manipulando e usando a coisa dos filhos de Gaia para poder ganhar poder político, né? E agora eles fazem frente aos Presos de Prata com uma nova facção. E nisso eu acho que faz muito sentido. Então é uma facção mais progressista e tal, a gente tem mais uma ideia do mundo, etc. Liderado por Senhor das Sombras, você fala assim, mas isso aqui não tá meio errado? Se você for pensar que os caras construíram tudo e o Senhor da Sombra viu uma brecha, entrou ali e ele virou o líder da coisa, acho que faz mais sentido. Vamos lá. E aí, continuando o cenário, porque a nossa coisa ainda não acabou. Porque ainda tem um assunto a, a ser acrescentado ali nessa confusão toda. Que é o assento, o trono, vago do rei, do alto rei. A profecia da Fênix lá, ela dizia que nos momentos, então, no entendimento dos historiadores e tal, do Match, lá do Mind Eye Theatre, que o Albert seria o último rei antes do fim do Apocalipse. Só que o Albert ele desaparece na batalha contra a Devoradora de Tempestades. Mas ele deixa a coroa de prata na seita da lua crescente e vai. O Conselho das Tribos ele concorda que um novo alto rei ele deveria ser ungido até que o Albert voltasse. Quando o Albert volta, tá lá. Só que eles vão na coroa de prata e o espírito do Falcão, que dava poder ao artefato lá, ele não tá mais preso ao fetiche. E aí é uma coroa de prata simbólica, mas ela não tem nenhum poder espiritual. E aí o conselho determinou que quem quer que assuma o
esse papel de Alto Rei, primeiro ele deve se provar e encontrar uma forma de convencer o Falcão de entrar, né, mais uma vez dentro da coroa de prata. E que só então que essa pessoa poderia ser coroado como o Alto Rei ou a Alta Rainha. Existem dois grandes nomes para fazerem isso, que é então o Margrave Joseph Konietzko e a rainha Sabine Silverswift Lacroix. As facções, cada uma divide, cada uma tem um número, elas têm o mesmo número de tribos. Então tem uma galera desse lado e tem uma galera do outro. As tribos elas apoiam o líder da sua facção. E aí tem uma tribo, que são os peregrinos silenciosos, eles se recusam a apoiar qualquer um dos dois, por causa de uns avisos lá da profecia do Al-Hakim, que é então a profecia da Fênix. Porra, se o Albert é o último, então a gente não pode apoiar ninguém a fazer esse tipo de coisa. Então, os peregrinos silenciosos, que seriam ali o fiel da balança, né, quem ia decidir, eles optam por não decidirem e é isso aí. Então a coisa fica assim. Ahn, Em relação aos Fera e os Garou, existe uma diminuição nessa animosidade, mas ainda tem medo e suspeita, né? Eles tiveram muito problema para fazer, para concordar com isso. Só que uma vez, depois que, né, os 13 Caernes ficaram ali, os últimos, tem alguns que estão sob controle da nação Garou, outros estão com controle dos Fera. Os que estão em controle da nação Garou, eles são abertos aos Fera que participaram da defesa deles. Tá? Ah, e que os Fera também podem participar de qualquer seita que deixe eles entrarem. Aí tem um exemplo do Caerne do Coração Oco, aqui na Amazônia, que ele é defendido conjuntamente, ele é utilizado conjuntamente, liderado conjuntamente pelos Bastet e os Garou. E aí ele é um exemplo, ele é meio bastião ali da relação entre as duas raças, entre Basset e Garou. Ah, beleza. A gente tem a situação. Valeu, Lutero. Eu ainda tenho água aqui? Tá escuro? Tem. Valeu. E um grande exemplo dessa para tudo isso, que acaba inspirando, é o Arad, que ele acaba tendo uma cooperação, primeiro no intuito de sobreviver ao Dente Negro, eles sobrevivem ao Dente Negro e eles passam então a defender a Terra, e esse contra os vampiros e as tempestades umbrais que vão acontecendo. Isso acaba estimulando a nação Garou e eles acabam entendendo a necessidade ali dos Fera junto aos Garou. E, bem, foi um momento do apocalipse, eles lutaram juntos e tal, então a coisa acaba, né, eles acabam relativizando muita coisa, em especial os lobisomens. É agora que a gente já tá indo, já vai mais para onde o jogo tá acontecendo, né. Ah, entende-se que a palavra de ordem, vai, da nação Garou, dentro dessa era do apocalipse, é resistir. O que antes talvez fosse guerrear, agora é resistir. Essas tribos elas mudam, elas vão evoluindo para resistir em uma época em que cada novo dia vai trazer um inimigo, vai trazer uma adversidade que destrói qualquer esperança de um amanhã melhor. Então, cada dia o cara ele tá lutando para, tipo, a cada dia ele tá lutando, vendo aquela máquina toda do apocalipse destruir a esperança de um dia melhor. E a coisa, tipo, os caras estão fodidos. Junto disso, eles percebem que por que que isso acontece? Porque o Apocalipse não foi uma batalha final. The Last Battleground, a coisa toda que os lobisomens tinham com isso, as profecias estavam erradas, não é uma batalha final. Tá mais para uma guerra de 100 anos do que uma batalha final. Não é o fim do mundo. É uma guerra de décadas pela alma da Terra. Então,
enquanto a nação Garou, ela vai tentando se reconstruir, a ameaça da Wyrm, ela vai evoluindo para formas cada vez mais sinistras, né. Eles vão se esforçando para fazer com que essa era, ela, trazer essa era final para o reino, né, e que a Wyrm possa reivindicar uma vitória total, vamos dizer assim. E aí vai surgindo novos animais, animais antigos vão surgindo das profundezas dos oceanos, despertados por conta de mudanças climáticas e tal. Criaturas maculadas, malditos, que eles vão infestando o mundo e eles querem trocar Gaia pela Wyrm, tendo a Wyrm como espírito dominante do mundo. E, a película acaba mudando, né, ela fica mais forte, e vão surgindo terras devastadas e túneis da Wyrm, terras devastadas, aquela coisa de como é que fala? De película Zero, e túneis da Wyrm vão aparecendo perto dos caerns fragmentados, porque esses caerns fragmentados, eles têm energia espiritual viva e vulnerável, né, eles estão vulneráveis. O mundo material, ele tem uma coisa muito forte com a mudança climática, porque, né, derretimento de calotas polares lá, o aumento da temperatura do mar, chuva ácida e tal, tudo aquilo vai sufocando a vida do ecossistema. E os Garou chamam isso de doença, tipo isso, é o mal, mas o mal no sentido do a mazela, vou chamar de mazela. E essa mazela seria, então, o último mecanismo de defesa de Gaia, meio que uma febre, a fim de vai queimar a vida humana, para então o mundo poder se recuperar. As espécies elas estão desaparecendo cada vez mais e mais e mais, e os cientistas, né, falam sobre um evento de extinção em breve. O grande aumento dos desastres ecológicos e tal, e que então o que muitos viam isso como um fator da Wyrm, agora outros enxergam isso como um fator de Gaia, né? Algo como o planeta voltando-se contra ele mesmo como um mecanismo de defesa, tal qual um ecossistema, tal qual anticorpos, uma parada assim. Eh, e aí existem, por conta disso, alguns Garou, eles se perguntam se isso não seria um sinal de que Gaia está tentando lutar contra o ataque da humanidade, né, o que a humanidade causa a ela. E por conta disso, tem alguns humanos que vão começando a mudar seu comportamento em relação ao mundo, mas que, porra, esse tempo todo de abuso e tal, talvez já seja tarde demais para salvar o mundo. No entanto, né, a gente tem ali o Concordat of Stars que gosta da ideia. Ah, beleza. Agora tem uma coisa que eu achei curiosa, que tem uma volta em algumas questões, políticas, sociais, do nosso mundo indo para o jogo. Porque, tem uma coisa de que, alguns ecoterroristas, eles frequentemente se aliam ali à causa da nação Garou, tentando proteger a terra antes que seja tarde demais. Mas à medida que essas táticas vão se tornando mais violentas e a percepção deles dessa causa cada vez mais torpe, vai ficando claro que esses humanos, eles em si são um problema. Quando eu digo que eles se aliam, eles não estão juntos caminhando lado a lado, mas lutando talvez por uma mesma bandeira, uma parada assim. Então, a Wyrm, ela influencia esses indivíduos e a presença vai crescendo cada vez mais. E aí os protestos pacíficos vão ficando, eles vão virando tumultos e tal, e aí esses tumultos vão gerando mortes e vidas perdidas nessa coisa do chumbo trocado e tal. E aí você cria esse tipo de situação. Eles falando um pouco sobre algumas manifestações e que esses ecoterroristas, talvez tentando tirar um pouco dessa mancha, dessa
Essa coisa que o jogo tem, os Garous são ecoterroristas, os caras falam: "Não, porra, espera aí, não queremos brincar com isso, porque isso pode ser coisa séria, então vamos deixar os ecoterroristas onde eles estão e os Garou em separado". E, dentro de todo esse cenário, o jogo tem uma ideia de esperança, no entanto, porque, você tem o Ahad, que vai ajudando ali a partir da África, protegendo seus caernes, e eles vão forjando novas alianças, né. O Ahad ele impulsiona, ele mostra para o resto da nação Garou, que alianças podem ser forjadas nesse calor da batalha. É isso que acontece. Com os caernes despedaçados ali, os shard cairns lá, das sementes que foram plantadas, eles podem estar revivendo o espírito de Gaia, né? A gente não sabe, mas podem estar. Muitos Garou, eles começam uma coordenada e em grande escala, uma sabotagem coordenada e grande escala, vai, contra essa negligência que a humanidade fez com o planeta. Então eles vão atacando os piores poluidores do planeta, eles vão atacando através de táticas de guerrilha e tal. E existem aqueles que entendem que aquilo é um novo império, que tenta reduzir a população então mundial a números sustentáveis. E isso eles acabam reforçando essa ideia de que a humanidade é um inimigo, enquanto outros acham que é só tentando conter os excessos, até que os humanos aprendam a se conter, tá? Então, a parada disso. E a mensagem do jogo é que, tipo assim, nós estamos na era do apocalipse, né? São esses anos todos, essas décadas todas. Talvez o mundo ele possa estar além da salvação. Não vai ter jeito de salvar. Mas caso isso aconteça, não é por causa de uma. Não é porque a coragem, a dedicação, vai, dos guerreiros da nação Garou, ela vacilou. Não é isso. A Era do Apocalipse ela é um momento para se criar novos heróis, novas lendas, a fim de semear uma próxima era. E a parada é essa. E que esses novos heróis, eles estão prontos para derramar o sangue pela mãe deles, né, e por tudo aquilo que já foi perdido. Agora você tem essa ideia acho que você está próximo de novo do que você perdeu. Aí, naturalmente, o jogo ele acaba se voltando para uma pergunta clássica, né? E você, jogador, então, você vai entrar nessa? Você vai se juntar a esses guerreiros que deram sangue por sua mãe M maiúsculo, Gaia? No caso, acho que a gente pode voltar e perguntar de quando no ar causticante tomado por ódio, quando a fúria tomará você? Ou ainda, a fúria tomará você? Você vai jogar a parada? Como é que é? E o cenário do Metaplot é esse. A gente ainda tem facções, né? Ainda existem as facções, então, do Sanctum of Gaia e do Concordat of Stars, que elas podem ser. Vai, a gente pode falar um pouco mais a respeito delas. Tá bom, e nós vamos falar porque o nosso chat joga, a gente vai fazer, a gente vai jogar nesse cenário, tá bom? A gente vai jogar com base nesse cenário, vai ter umas informações. A gente ainda vai criar um caerne, vai ser um desses caernes. O que vocês acham mais legal? Ser um dos 13 caernes que sobrou? Ou ser um desses caernes de fragmento? Uma coisa que a gente pode discutir. Criar um caerne. A gente já criou um maldito, que vai ser um problema grande lá, o Gol Shatok, Gol Sathok, que tá no card aí embaixo, aí, em algum lugar e tal. E nós criaremos um caerne para onde esse jogo vai para onde esse jogo vai acontecer. E a gente vai usar esse cenário. Agora vamos para
tá certo? Vamos para o momento. O que que é legal de escoar para o W5? E agora aqui são minhas opiniões pessoais a esse respeito. Salve de Carlos. Obrigado pelos 20 corpos da Tempestades aí. Precisa jogar isso, pelo amor. Então, nossa ideia, um primeiro momento, nós vamos fazer isso para que eu vou narrar para o chat inteiro. Opa! AJ Topper. Muito obrigado pela doação, cara. Ele poderia ficar a noite inteira. Apareceu aqui para mim, por quê? Que porra é essa? Você mandou a mensagem que poderia ficar a noite inteira ouvindo alguma coisa. Gostei, muito obrigado. Ah, contribuindo aí com o poço de gnose do Caerne. Vamos lá. A gente vai então jogar tudo isso. Mas o que eu acho legal agora projetar um W5? Eu gosto muito da cisão do Trono Vago, mas eu acho infrutífero você, na Aurora do Apocalipse, criar. ahn, você criar ali um motivo para que você tire Albert Konietzko, sei lá, a porra toda, você tire esses personagens para você colocar outros. Então, não gosto do Margrave Konietzko tendo esse. Não é o mesmo Margrave, né? O Margrave Joseph Konietzko, o filho, neto, sei lá que porra que é, tendo esse papel político, porque eu acho que ia ser mais interessante tendo a ideia do Concordat of Stars e a ideia do Sanctum of Gaia, mas que esses dois movimentos eles não tivessem um rosto. Eu gosto mais dessa ideia, porque isso vai abrir, isso abre mais precedentes para você, isso vai abrir mais precedentes ah, para você criar com o seu personagem, né? Ele vai ter, vai ser mais pessoal, vendo a maneira como ele se encaixa dentro de uma facção ou dentro de outra. Quer dar um Weaver? Puta merda. Agora tu me sacaneia porque tá tarde pra poder gritar aqui, né, Vivi? Era pra eu ter tirado essa coisa já. Mas eu tenho que mandar pra quem? Você tinha que mandar aqui pra quem quer que eu tenho que mandar o Weaver de saudação, porra. Você, né, tem que avisar, Chocos, manda o Weaver de saudação para o fulano. Mas vamos lá, é pra quem? Não é pro Fernando, que o Fernando tá dormindo. Pro Fernando, aí depois você clipa pra mostrar pra ele. Tem jeito de eu mandar um Weaver de saudação baixo? Pra eu mandar, porque eu vou ter que isolar essa porta aqui. Pra eu mandar então. Oi, de saudação pra você, Fernando. Um forte abraço. Eu não posso gritar aqui agora, se me fodeu, Vivi. Ai, ai, agora eu tô me sacaneando, eu não posso gritar aqui agora. Me dá um, me chama no WhatsApp que eu te mando. Depois eu mando um áudio. Agora tu me ferra. Dessa vez passa. Obrigado. Amanhã cedo tem aula. Mas, enfim, então eu não gosto dessa ideia de você pegar, pô, tiramos o Albert, tiramos o Margrave, o que nós vamos colocar? Vamos colocar outro Albert, que é a Sabine, vamos colocar um outro Margrave para eles disputarem. Porra, nada a ver, né? E criar coisa independente eu acho mais interessante. Eu gosto. Acho que a gente vai discutir entre as duas facções. A gente pode ver como que as duas facções vão ser. Vamos ver como é que essas duas facções vão ser construídas. Põe um amarelo para ver como é que fica. Tem tanto aqui, eu acho que vai ter. Olha lá.
Se eu diminuir aqui o brilho. E, pois é, são as 2 tribos ainda, né, então acho que tem essa situação. Não, tá meio verde, mas aqui vai ficar meio vermelha. Aquela tem muito brilho. Vai tá amarela. O verde fica meio azul. Pronto, verde. Hã, vamos lá. Eh, o que que eu faria com o Grande Fenris? Ele estaria lá como tantos outros totens, entendeu? Eh, os Cris de Fenris falam sobre o Fenris estar preso. Eu acho que ele tá preso. Acho que o Fenris que tá preso é um avatar do grande Fenris que tá preso num reino mitológico e tal. Não é o mesmo Fenris. Esse outro Fenris, ele é um conceito. Então, você pode ter o Fenris que é filho de Loki e você pode ter o Fenris que é o conceito maior de tudo. Então, não acho que é um grande problema. Não sei se foi só para criar esse tipo de cópia. Talvez seja, mas eu acho que talvez tem muita coisa também que, você jogou com esse personagem, a gente importa ele e coloca no jogo, tá ligado? Então, eu vejo isso nesse Yusuf Konietzko, por exemplo. Aí alguém foi lá que jogou e o que você faz no seu LARP influencia os livros. Então, a coisa tá aí. Então, acho que é nessa, nessa ideia, tá? O vampiro é a mesma coisa. Ixi, ó, Cap Remoto fez uma raid pra gente aqui. Opa, do Sapo, valeu, Cap Remoto. Toda a galera que tá chegando. Terremoto de capivaras. Caralho, agora a porra é séria mesmo, hein? Capivara tudo chegando, noite, capivara. Selic Milk, valeu, seguindo a gente. Terremoto de capivara. Agora. Isso é mesmo. Como é que a gente faz um metamorfo de capivara aí? Como é que. O que que vinga? Ele é, sem dúvida nenhuma, o metamorfo capivara, ele aumenta carisma quando assume a forma Crinos, porque, porra, capivara é muito de boa. E também o cara tem o dom de ficar de boa, fica lá, sussa, dona da mordida. Não tem fúria. Capivara é o nosso totem. Gosto da galera. Um salve, um uivo de saudação pra galera do Capivara. A carne dele seria em Curitiba, eu não sei. Filhos do Capivara, afilhados do terremoto. Certo. E o Pedro acaba de falar, eu ia mencionar que a capivara é um totem no Brasil em Fúria. No Brasil em Fúria a gente tem a capivara. E deixa eu ver se eu abro aqui. Já que a galera da capivara chegou. Opa, estamos vendo, estamos vendo. Ainda, eu gosto muito. Opa, eu gosto muito da ideia dos caernes despedaçados. Acho essa ideia bem legal. Tá? Acho, acho que fica. É uma coisa legal, ele seja só um fio ali. Cair do jogo com ela de totem. Da capivara? Boa. Então, o Chazear voltou. Ele volta. Ele que é o líder lá da, da, da Brigada Sombria lá dos malditos. Dos malditos, não, dos Fomori e tal. Mas, mas ele tem seus problemas lá, né? Os caras acabam enfrentando ele. Acabam enfrentando os e-mail. E já Elvis. Nosso Caerne em Bitiboca, Parque Ecológico, próximo de Juiz de Fora. Galera de Juiz de Fora.
Também gostei bastante, Undead, da batalha ser longa, né, não ser uma única batalha, né. Acho bem bacana. É meio bizarro você ter toda uma construção para de uma hora para outra, tem uma batalha aqui, ela vai decidir o fim do mundo, tal, ou não. Como é que é a galera da Capivara, galera de Juiz de Fora, ok, Capivara é o totem. Tem nome a matilha, não? Como é que é? O nome da matilha é Capi Remoto, como é que é? Capivara louca, capivara loloca. Chegou aqui. Legal, legal, legal. Porra, a galera de Juiz de Fora tem uma cena grande, né, de RPG. Já tive Fúria das Águas. Pô, bacana. E quem que é o alfa da matilha? Dude Sapo, 07? Como é que é? Galera da Capivara que chegou aí. Opa, Kaizoro Arts, meio perdido. A gente tem. A gente tá fazendo lives às terças, quintas e domingos. E algumas outras pontuais ali. Kaizoro, espero que você tenha gostado. Vem com nós. O que é que eu tava procurando aqui? Assim, do Chazear. O que mais que eu achei bem legal? Eu gosto da coisa da mordida, de morder e transformar os parentes, tá? Acho isso interessante a, a aparecer no cenário, né? A ter esse tipo de coisa. Alfa é José, Dança nas Tempestades. Opa, Teurge, Senhor da Sombra, irmão de tribo aí. Saudações, Dança nas Tempestades. Boa. Avô Trovão neles. Né, porra, tem que ser. Tem que ser. Ai, ai. Ah, ah, aqui. Hum, 674. Depois eu confiro lá. Forte abraço, André. Valeu. Pois é, o Nicolas podia estar aí, né? Pra gente poder todo mundo dançar. Joga com o chat, como assim? Beleza. Vamos lá, calma. Primeiro vou responder o de Carlos aqui, Lutero. Eles viram um lobisomem completo. É um sangue fraco que tem restrição. Eles viram um metamorfo completo. Eu- completo, se eu não estou enganado. Completo. Eu vou fazer mais uma live a respeito da mordida, tá? Em si. Mas eles viram um metamorfo completo. E agora, o problema eu não estou acostumado com o livro. Net. Mas sim. Eu gosto das duas linhas de pensamentos, sim, mas eu expandiria elas um pouco. A gente vai fazer uma live só sobre as duas. Uma falando sobre fala? O Sanctum of Gaia e o Concordant of Stars. Acho que eu vou fazer uma live para falar dos dois. Eu acho que não precisa fazer uma de cada não, né? Eu acho que dá para fazer uma só. Mas eu gosto sim. Do Nascimento, o Augúrio do Nascimento. Sobre o chat joga. A gente está criando alguns elementos aqui. A gente já criou um vilão. A gente fez um desenho do vilão, que foi a live com o Scarma. Agora nós vamos fazer outra live. Nós vamos criar um caerne. A gente vai decidir como é que esse caerne vai funcionar. A gente vai criar um cenário. A gente vai criar um jogador, um personagem, tá? E no meio disso tudo, a gente vou explicando mais ou menos o que eu acho legal, o que eu não acho, como que eu faço, como que eu não faço, dando umas ideias assim. E aí,
no final, eu vou narrar uma aventura para esse jogador, para esse personagem. Só que as ações desse personagem, todas elas vão ser decididas pelo chat, tá bom? De Carlos, eu não sei se você tá, mas a gente tem um Discord lá, que tá a galera que joga. Tem mesas e tal, etc. Hã, então, beleza? A ideia do chat joga vai ser assim: a gente jo eu narro e o chat eu narro para um personagem e o personagem ele é de vocês decidem o que ele vai fazer. Tem votação no botão, tem botão de votação no Twitch, dá para organizar isso aqui sem problemas, isso não vai ser um problema, tá bom? Isso aqui vai eu vou organizar isso, ah, botão para esquerda, para direita. Vai ter que ser uma coisa mais solta, né. Enfim, não vai ser tão assim, mas vai funcionar, tá bom? É isso. E aí o de Carlos, a Bibs e Gabriela mandou aí o site bit.ly/Discord Garou. Sempre tem mesa lá e tal, e a galera, faz isso. E sim, a minha ideia é fazer uma espécie de aventura solo, só que ela não vai ser solo, porque ela vai ser compartilhada aqui, né, então vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer umas cenas, e aí a gente vai pra onde que vai. Vira crime, desgasta fúria. Bom, pode ser uma boa ideia, Quindim. Pode ser uma boa ideia. Beleza? O problema é que a galera vai muito votar nisso. Mas aí o jogo acaba, né, aí morreu, morreu, acabou, já era, foda-se. Então, é uma coisa é uma coisa a se pensar. Mas aí, tá bom, ok? Beleza, beleza, beleza. Cadê o bonão que do botão bando? O chat? O que aconteceu? Aventura em bando, é. Ah, pois é. Porra, interessante isso, hein. Interessante. Deu vontade pois é, cara, opa, toma uma hidratação aqui, Andete, só me servindo. Eu vou te falar, cara, que eu preparando a live, lendo e tal, não sei das contas, eu fiquei com isso na cabeça, falei: "Porra, esse cenário é legal. Esse cenário com alguns ajustes e tirar esse power, esse esses personagens, assim, e tal, acho que fica bacana". Como ficaria o dançarino da pele? Eu acho que não ficaria, hein. Pra que você precisa de dançarino da pele agora? O negócio é o seguinte, a gente fala de dançarino da eles são minúsculos, minúsculos, minúsculos. Minúsculos ao ponto deles serem aberrações para os lobisomens, e já são poucos. Então, eh, eu acho que é eu acho que é pegar aquela coisa que, hã, eu acho que é pegar aquela coisa, assim, que ela é muito micro no cenário, pra transformar ela em relação, tá ligado, Undead? Eu ia perguntar agora se é o Curi. Imagina só se, já que a gente pra mim é quase como se você virasse assim e falasse assim: "Ah, e onde estão", sei lá, porra, "e onde estão os Churluviá no meio disso tudo?" Fala assim: "Ué, foda-se, são os ET, estão lá no fundo do mar e tal, ninguém sabe onde é que estão esses troços, então, tipo, não é relevante para o cenário de lobisomem. É um elemento do cenário, né, mas ele não é relevante. Então, eu limaria isso da existência, tá, uma vez que agora você pode transformar os dançarinos da pele, talvez essa praga, para a coisa não fugir tanto, essa praga ela tenha
essa praga da Wild, ela tenha começado a aparecer nos dançarinos da pele. E agora eles não precisam mais do ritual. Então, né, acho que a coisa dá pra funcionar assim. Tá, ele fala de animais, antigos animais surgindo, né. E ele fala mesmo do mundo do mundo real, não chega a ser um Cthulhu, mas antigos animais e tal. É, mas acho que na Umbra dá pra gente explorar a coisa e jogar um troço bem escroto, né. Os Kraken e foda-se. Então, eu entendo que os postos 5, 6, não é assim, todos morreram, acho que a gente não precisa disso. Acho que você só precisa tirar o power player, tipo, o Albert não existe mais. Pode ter um preso de prata posto 5 lá, mas ele não é mais o Albert, então meio que resolveu. Eu acho que você precisa, assim, tirar todo mundo, tipo, como se: "Ah, o que que vai acontecer? Eles vão morrer", e tal. Eh, Diego, a Zizak ela enfrenta os Garou no meio do cerco aos Caernes e é tudo isso, tá? É tudo isso. Ela não tem foco aqui. Tanto que o outro Margrave também não apareça, né, vamos dizer, o nosso Margrave. Mary também não. Mary aparece junto com o Albert sendo se sacrificando e tal, tipo isso. Mordida vem junto com o renascimento de Sammy como um impuro perfeito, chamado blá blá blá. É o Inominável? Não é Inominável? Acho que é. Acho que é. Então e toca o Apocalipse. É, legal, legal. Então a gente tem 20 anos aí, Furioso. Porra, precisa? Precisa pegar não, né? Eu não vou conseguir. Espera aí. Nome do bicho. O nome do bicho. O Desesperado. O Desesperado que o cara chama. Aquele primeiro impuro. Não, também não aparece nada. Ele é o primeiro Ronin. Ele é o primeiro impuro e é o primeiro Ronin, mas não aparece também. Ele não é relevante pro Apocalipse, tá? Se o enfraquecimento espiritual pode diminuir o efeito e o uso de dons, mas chances maiores de falhas de dons, eu diria que rituais seriam mais difíceis, tá? Eu colocaria que rituais são mais difíceis. Opa, valeu, Quindim, pelos 25 corvos desesperados. Valeu. Mas eu acho que dons e fetiches também não, porque o pacto tá ali, o pacto já tá feito, tá? Agora ritual você depende da vontade do espírito e tal. No fetiche, de certa forma, já tem um tabu, um chiminagem, a coisa já tá meio resolvida. E o espírito tá dentro do fetiche, ele não tá do outro lado da película, né. Então, tipo isso. Quindim tá roubando o lugar do de Carlos hoje ali. Valeu, Di, pelos 21 corvos. Sou besta demais. Briga não. Calma, gente. Desafio de posto. Ai, ai. Enfim, acho que são boas opiniões, né? Acho que o cenário fica bem legal. O cenário de Lobisomem Apocalipse
esse tipo de apocalipse. Acho que fica bacana. Ah, que é isso, Tanuki. Valeu. Obrigado. Valeu pelos beats. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse cenário. A gente vai falar mais sobre ele. A próxima live de cenário, e aí na quinta-feira, na quinta-feira nós vamos fazer uma live então para construir, tá? A gente vai fazer uma live para construir esse caerne onde o jogo vai se passar. Mas na semana que vem a gente faz uma nova live então para falar do Sanctum of Gaia e do Concordat of Stars, porque aí a gente já faz o nosso personagem em breve, já sabendo a tribo, o augúrio e de qual facção ele vai participar. Beleza? Então, é isso aí. Então essa quinta-feira, às 22h30, a gente faz o Caerne. Na semana que vem, a gente vai fazer live sempre terças, quintas e domingos. E entre esses dias pode haver uma live surpresa. Ok? Então, é isso aí. Opa, um último gole d'água. Valeu. Agora para fechar a caneca, Undead. Essa live vai pro YouTube, não se preocupa. Lutero Hammerlaw. É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou até agora. E a gente fica por aqui, beleza? Valeu. Um uivo de despedida para todo mundo. Até mais. Vejo vocês na quinta.